Nesse programa, nós estaremos trazendo aqui diversos conteúdos para vocês sobre a prática das ações na Justiça do Trabalho. E nesse episódio, nós vamos tratar das ações indenizatórias da Justiça do Trabalho. Assista até o final, porque no final tem um bloco bem bacana sobre os recursos de revista envolvendo danos morais na Justiça do Trabalho. Para começar, vamos tratar das regras que direcionam as ações indenizatórias no âmbito da Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista, Lei 13.467, trouxe para dentro da CLT um capítulo específico sobre os danos extrapatrimoniais na Justiça do Trabalho. O artigo 223-A, portanto, indica que as regras sobre danos extrapatrimoniais na Justiça do Trabalho são exatamente aquelas previstas do 223-A até o 223-G. No entanto, nessa abertura dessa aula, nós precisamos alertar vocês para dois fatores. Primeiro, é o fato de que a CLT, mesmo depois da reforma trabalhista, não tratou acerca dos danos materiais e, por isso, para analisar danos materiais, nós temos que ir lá no Código Civil e sempre vai se aplicar o princípio da restituição integral, né? Então, alguém que sofra um determinado prejuízo material no âmbito do contrato de trabalho, ele terá direito a receber exatamente aquela importância que foi o seu prejuízo material decorrente de um ato do empregador, no caso do dano provocado ao empregado, ou decorrente do ato do empregado, naquelas situações em que o empregado é quem causa o prejuízo material ao empregador. Outro alerta que eu faço aqui desde já é que, embora o 223-A mencione que o dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho vai observar as regras daquele capítulo, na realidade, nós vamos ter que aplicar regras do Código Civil de forma supletiva e subsidiária, e regras também de outros normativos do direito brasileiro. Então, por exemplo, a reforma trabalhista não tratou do dano moral coletivo. No entanto, é possível a reparação de dano moral coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho. Para tanto, nós vamos aplicar lá as regras tanto do Código Civil como do microsistema de processo coletivo no Brasil, formado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor. Outro aspecto que é preciso destacar aqui, que mesmo para situações de danos extrapatrimoniais, não são todas as situações discutidas na Justiça do Trabalho que foram dirimidas com a reforma trabalhista. Então, há situações, naturalmente, que nós precisaremos da própria Constituição Federal para resolver um determinado assunto envolvendo dano extrapatrimonial, ou mesmo o Código Civil, resolvendo alguma lacuna do capítulo integrado pelo artigo 223-A e seguintes. E isso não é problema algum, porque o artigo 8º da CLT menciona lá que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, de início, a gente fixa essa premissa, que a CLT tem regras, mas nós teremos também que usar regras previstas na Constituição, no microsistema do processo coletivo e no Código Civil em especial. Bom, o artigo 223-B da CLT menciona que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, os quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, nessa regra, nós temos 4 temas para tratar com vocês. Primeiro, é que a CLT mencionou que o que causa dano é uma ação ou omissão de alguém. Então, com isso, o legislador da reforma trabalhista, ele quis fechar a responsabilidade civil trabalhista na chamada responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, vocês sabem, é aquela que decorre de um ato praticado
por aquele indicado como ofensor, como responsável pela indenização. Então, eu só terei a indenização se houver uma ação ou omissão. Agora, acontece que na Justiça do Trabalho é pacífica a aplicabilidade do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que indica que nas atividades de risco, pessoa que empreende, que desenvolve determinado negócio numa atividade de risco, ela será obrigada a reparar o dano que causou, independente de culpa. Na responsabilidade objetiva, que é a do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, o causador do dano responde independentemente de dolo ou culpa. E a Justiça do Trabalho tem já jurisprudência farta, A gente poderia citar aqui situações do tipo: um motorista carreteiro que sofre um acidente na estrada. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento pacífico de que dirigir em rodovias é uma atividade de extremo perigo no Brasil e, por isso, se houver o acidente, o motorista vai ter direito à reparação do seu empregador, independente da culpa da empresa. É o caso também daqueles que se ativam numa atividade de motociclista. Eles recebem hoje, por lei, inclusive um adicional de periculosidade. A atividade é perigosa e, se tiver um acidente, a indenização decorre da responsabilidade objetiva. Outro exemplo que a gente poderia dar aqui: assalto à agência bancária, assalto envolvendo trabalhador do setor de vigilância, Também é uma atividade de risco, de extremo risco, e por isso, eventual acidente gera a indenização pela responsabilidade objetiva do empregador. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconheceu a repercussão geral acerca desse assunto, tendo em vista que a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 28, fala da responsabilidade do empregador pelo acidente de trabalho nos casos de dolo ou culpa. A Constituição não trata da responsabilidade objetiva, mas a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica no sentido de que deva ser aplicado o Código Civil nesse ponto, parágrafo único do artigo 927. O STF julgou em 2019 a questão do tema de repercussão geral, tema 932, mas ainda está pendente de fixação da tese jurídica neste ponto. Então, a primeira questão que o 223B traz para nós é: a responsabilidade objetiva aplica-se ou não no campo das relações de trabalho? Outro ponto importante é que o 223B menciona que cabe a reparação do dano moral ou do dano existencial. Com isso, a reforma trabalhista consolida a jurisprudência da Justiça do Trabalho, que já vinha admitindo a possibilidade de reparação do dano existencial. O dano existencial equivale a um dano ao projeto de vida, à existência da pessoa. Normalmente está vinculado ao direito à desconexão. Aquela empresa que exige muitas horas extras, uma sobrejornada excessiva do empregado, e com isso o empregado não tem tempo para estudo, para lazer, para convívio familiar, social e outras atividades que o completariam como pessoa humana, Então, uma existência que fica prejudicado, um projeto existencial prejudicado pela conduta ilícita do empregador, gera a reparação desse dano. O primeiro julgado do TST envolvendo dano existencial era, para vocês terem uma noção, de uma mulher que ficou 10 anos sem usufruir férias na empresa. Então, a supressão desse direito do descanso, que é um direito anual de convívio com a família, de viagem, de estudo, quadra-se como dano existencial. Então, é um ponto importante da reforma trabalhista. O 223B menciona ainda que esse dano pode ser causado tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. E, com isso, consolida-se o entendimento no âmbito da Justiça do Trabalho que não só o empregado terá direito à reparação por danos extrapatrimoniais, mas também o seu empregador. Então, um exemplo que a gente poderia dar aqui: o empregado que, por ter sido despedido por seu empregador, vai para suas redes sociais
inventando mentiras, querendo difamar, manchar a honra, o nome do seu empregador ou mesmo da empresa, prejudicando o empreendimento. Então, uma situação assim pode ensejar a reparação do dano sofrido pela pessoa jurídica. O 223B indica ainda que o titular exclusivo pela reparação do crédito será essa pessoa física ou jurídica ofendida. Só que aqui é importante dizer que a reforma trabalhista não tratou do chamado dano em ricochete. Então, o fato de indicar que o empregado ou a empresa que sofreu o dano é a titular exclusivo de reparação, isso não inibe que, em caso de morte do trabalhador, os seus herdeiros ou seus dependentes econômicos, as pessoas que efetivamente sofreram um dano extrapatrimonial decorrente da morte num acidente de trabalho, por exemplo, possam requerer a indenização da empresa, ou mesmo herdeiros que requeiram uma indenização de um dano moral sofrido em vida pelo empregado. Isso não foi tratado e não está impedido pela reforma trabalhista. Em seguida, seria importante tratar quais são os direitos tutelados pela regra da reforma trabalhista. Então, o 223C menciona quais são os direitos tutelados para uma pessoa física. Então, tem uma listinha aqui: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens tutelados à pessoa física. Mas não só esses, porque a Constituição garante outros bens jurídicos que não estão mencionados no 223C. Por exemplo, o direito à privacidade do trabalhador, o sigilo de correspondência, que está lá previsto como direito à pessoa jurídica na própria CLT, com a reforma trabalhista, também se estende ao trabalhador, à pessoa física. Então, nós interpretamos que esse rol do 223C não é um rol exaustivo, ele comporta complementação, já que os direitos de personalidade pela própria Constituição são bem amplos. Em relação à pessoa jurídica, a reforma trabalhista também trouxe para dentro da CLT um artigo 223D que menciona quais são os bens jurídicos tutelados: a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência. Perceba então que nome e sigilo de correspondência são bens jurídicos que também devem ser tutelados para a pessoa física e não só para a pessoa jurídica, como traz aqui na CLT a reforma trabalhista no artigo 223D. E aqui também a gente faz a advertência que não são só esses os bens tutelados à pessoa jurídica. Podem surgir outros danos extrapatrimoniais, além desses mencionados no 223D da CLT. Por outro lado, a CLT, com a reforma trabalhista, indica quem são os responsáveis pela reparação do dano. Indica o artigo 223E da CLT que todos aqueles responsáveis pelo dano, na proporção da sua ação ou omissão, responderão pelo dano. Na prática, é impossível aferir a proporção da participação de cada um. E normalmente o que vai se resolver aqui é se a responsabilidade é solidária, né? Ou seja, a responsabilidade é igual, é comum de dois atores que provocaram determinado dano, ou a responsabilidade é subsidiária, aquela em que eu tenho um devedor principal e um devedor subsidiário. Aqui seria importante ressaltar com vocês na questão da terceirização. Há uma forte discussão se a responsabilidade em matéria de dano extrapatrimonial se seria uma responsabilidade subsidiária ou solidária. A Lei 6.019, com a redação dada pela reforma trabalhista no artigo 5º-A, menciona que a responsabilidade do tomador de serviço é uma responsabilidade subsidiária pelos créditos inadimplidos pelo empregador, né, pela empresa prestadora de serviço. Agora, em matéria de danos extrapatrimoniais, nós teremos que ver caso a caso, porque imagina que é uma situação de acidente de trabalho, né, ou uma situação de assédio moral, assédio sexual ocorrido no local da prestação de serviço, no estabelecimento do tomador de serviço.
O tomador de serviço é obrigado a disponibilizar ao trabalhador terceirizado condições rígidas de trabalho, condições adequadas, um ambiente de trabalho sadio e, por isso, na situação de assédio moral, sexual ou de acidente de trabalho, não é demais defender a tese da responsabilidade solidária. E para os demais danos, caso a caso eu investigar se a participação do tomador de serviço foi fundamental para a ocorrência do dano, a responsabilidade teria que ser solidária. Ele porque praticou o dano em si e o empregador por ter colocado o empregado num local, num posto de serviço que tenha ensejado aquele tipo de ato lesivo. Seria importante trazer aqui com vocês que tipo de dano pode ser requerido nessas ações indenizatórias. O artigo 223F da CLT menciona que é possível a acumulação de pedido de indenização por danos materiais com pedido de indenização por danos morais. Eu iria até um pouquinho mais longe. É possível também pleitear a reparação pelo dano estético, na hipótese do acidente de trabalho. O dano estético é quando há uma lesão que acaba quebrando a harmonia do corpo do indivíduo, uma cicatriz profunda, a perda de um membro. Então, esse tipo de dano é indenizável. A própria jurisprudência trabalhista é pacífica de que o dano estético é um dano à parte do dano moral. Então, embora não seja mencionado na reforma trabalhista, a indenização por dano estético pode ser requerida na Justiça do Trabalho. Seria importante lembrar aqui uma dica para o advogado que vai formular a petição inicial envolvendo a ação indenizatória. O pedido de dano moral, desde o novo Código de Processo Civil, obrigatoriamente ele tem que vir liquidado. Então, o advogado, já na petição inicial, precisa constar qual o valor da indenização que pleiteia, porque isso está lá no Código de Processo Civil e a Instrução Normativa 39 do TST, que interpretou os dispositivos, a aplicação do CPC novo ao processo do trabalho, menciona que essa regra é aplicável à Justiça do Trabalho. E como reforço, a própria reforma trabalhista fala no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que o pedido tem que ser liquidado. Então, o pedido que o advogado do reclamante fizer, necessariamente ele deve ser liquidado. Agora, cria-se uma celeuma nos casos de acidente de trabalho, se é obrigado o advogado do reclamante a liquidar o pedido inicial. Qual é o problema aqui? A questão é que saber o valor da reparação do dano material, que é a pensão vitalícia, que decorre da redução da perda da capacidade laborativa do empregado, isso depende de uma avaliação técnica, uma avaliação pericial que o advogado, no mais das vezes, não tem condições de fazer, a não ser que, em razão do acidente, o trabalhador tenha sido aposentado por invalidez, porque aí, naturalmente, o direito que ele tem a título de pensão mensal vitalícia é o direito ao salário integral, o salário mensal que ele recebia na empresa. Agora, se é uma situação de perda parcial da capacidade laborativa, o nosso entendimento, isso está inclusive lá no livro do Quarteto Trabalhista sobre reforma trabalhista, é que não há como exigir do advogado do reclamante a liquidação do pedido, tendo em vista que ele não tem o dado técnico naquele momento para fixar qual foi a perda econômica efetiva que o trabalhador sofreu. Embora saibamos aqui que alguns juízes vêm exigindo essa reparação e, por isso, na dúvida, o advogado coloca lá a reparação com base no salário integral do seu cliente. Outra questão que é importante colocar aqui com vocês é como é que o juiz vai arbitrar a indenização por danos extrapatrimoniais. A CLT, no artigo 223G, estabelece uma lista enorme de quais são os itens que o magistrado deve verificar para compor o valor da indenização. Lembro aqui que, ao condenar a empresa em indenização por danos extrapatrimoniais, o juiz vai ter que delimitar o valor de cada indenização.
Então, vamos imaginar aqui, o trabalhador sofreu um assédio moral, um dano moral isolado, lá um xingamento, por exemplo, e uma situação de acidente de trabalho. Então ele vai acumular 3 pedidos de dano moral autônomo e o juiz vai analisar cada um desses pedidos e vai fixar um valor individualizado para cada condenação em dano extrapatrimonial. Não é simplesmente somar os danos e dizer que o valor é X em razão, digamos assim, do conjunto da obra do ato lesivo. Voltando então à liquidação por danos, o artigo 223G da CLT menciona quais são os itens que compõem essa indenização por danos. A natureza do bem jurídico tutelado, né, pensando que existe um dano moral, um dano extrapatrimonial que é mais grave que outro, a depender do tipo de dano que o empregado sofreu, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, cada caso vai se investigar as particularidades, a possibilidade de superação física ou psicológica, né, se tem tratamento num caso de dano corrente de acidente de trabalho, se é possível a recuperação pena, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Então aquilo fez o empregado perder o emprego, aquilo foi comunicado à sua família, ao bairro onde ele mora, à igreja, teve uma repercussão restrita à empresa, ao setor onde ele trabalhava. Então, dependendo da repercussão da ofensa, a indenização será arbitrada pelo juiz. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Então, foi um ato isolado, foi uma situação rotineira na empresa, uma repetição de vários atos danosos, e das condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o chefe pode ter xingado o subordinado como uma reação a uma cobrança inadequada dele. Então, vai ter que se verificar o contexto em que se deu aquele dano. Se foi uma situação deliberada, abusiva, ou se foi uma reação mais violenta, uma reação desproporcional do empregador ou do próprio empregado, a depender da situação. O grau de dolo ou culpa, que aqui há uma forte crítica da doutrina, porque não há grau de dolo, ou a situação é dolosa ou não é. Dolo quer dizer uma situação de intenção. O que existe aqui é uma espécie de dolo. O dolo direto, que é aquele que eu quis a ação, eu quis prejudicar, esse pode ser considerado mais grave do que o dolo eventual. O dolo eventual é aquele que eu não queria causar esse dano, mas eu sabia que praticando aquele ato, eu estaria colocando a pessoa em risco de ter aquele tipo de prejuízo. Então isso pode ser levado em consideração. E a culpa, no caso do empregador, pode ser uma culpa leve, uma culpa grave, uma culpa gravíssima. Menciona ainda a ocorrência de retratação espontânea, né? Então a empresa pediu desculpa, se o dano foi causado pelo empregado, ele foi lá, se retratou, pediu desculpas, isso foi suficiente para anular o dano ocorrido, ou pelo menos amenizar o sofrimento. O esforço efetivo para minimizar a ofensa, imagina aqui o caso de acidente de trabalho, aquela empresa que dá todo o respaldo, vai lá, leva no hospital, custeia o tratamento, os medicamentos, faz visitas para ver como o trabalhador está, como a família está. Esse tipo de atitude, naturalmente, vai gerar uma redução bem significativa do dano extrapatrimonial na hora de ser liquidado. O perdão tácito ou expresso por parte da vítima, a situação social e econômica das partes envolvidas, se houver uma desproporcionalidade, né, quanto maior o potencial econômico da empresa, a indenização pode ser um pouco maior para ter um efeito também pedagógico, e por fim, o grau de publicidade da ofensa. O artigo 223G menciona ainda quais são os limites dos valores a serem arbitrados a título de dano extrapatrimonial. Então, considera-se que se o dano for leve, até 3 vezes o salário contratual da pessoa ofendida. Se for um dano de gravidade média, até 5 vezes o salário contratual da vítima.
Se for um dano de natureza grave, até 20 vezes, e de forma gravíssima, até 50 vezes o salário da pessoa ofendida. Se o dano for causado por uma pessoa física, pelo empregado, a pessoa jurídica do empregador, o salário do ofensor, que é o trabalhador, vai servir de critério para a aferição do valor do dano. Nós temos convicção que essa regra da reforma trabalhista, que está lá no parágrafo 1º do artigo 223G, é inconstitucional. É inconstitucional porque o STF, julgando a lei de imprensa, que trazia também tarifação de valores de indenização por dano moral, o STF julgou que é incompatível com a Constituição, danos prefixados por lei, já que o artigo 5º como direito fundamental, o artigo 5º da Constituição como direito fundamental, traz lá que há o direito de reparação de acordo, que há o direito de reparação proporcional à extensão do dano. Então eu não posso dizer que um trabalhador vai receber só até 50 vezes o salário contratual, porque num caso de dano extremo, de um dano gravíssimo que ele tenha sofrido, o juiz, para dar uma efetiva tutela jurisdicional, não pode ficar limitado a 50 vezes o salário mínimo. É verdade que na nossa prática, como juiz, e vendo também casos sendo julgados no dia a dia dos tribunais, nós percebemos que a maioria dos casos de dano moral são passíveis de serem enquadrados nessas regras rígidas que estão lá no artigo 223G. Mas se houver um caso fora da curva, uma situação de dano extremo, o juiz pode declarar a inconstitucionalidade dessa regra e arbitrar um valor maior. Há inclusive ADINs correndo no STF, percebo aí na tela o número dessas ADINs que estão pautadas para o ano de 2020 no Supremo Tribunal Federal, defendendo a inconstitucionalidade dessa tarifação por danos morais. O artigo 223G menciona ainda que haverá uma majoração da condenação caso haja reincidência, se aquela prática não for um ato isolado sofrido pelo reclamante. E na última parte dessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o recurso de revista envolvendo danos morais. Como o advogado leva para o Tribunal Superior do Trabalho uma questão envolvendo dano moral? Aqui eu lembro vocês que, em primeiro lugar, para recorrer de revista, o advogado precisa ler o acórdão regional, para ver se a tese sobre o dano moral que ele quer levar para o TST está enfrentada pelo TRT, que é o chamado pré-questionamento. E precisa ver também se a premissa fática está assentada. Eu vou dar um exemplo aqui desse tipo de situação para que vocês possam compreender o que é a questão da premissa fática. Imagine a seguinte situação: o empregado entra com a ação pedindo indenização por danos morais porque ele sofria revista ao final da jornada de trabalho. O tribunal condenou o empregador a pagar uma indenização por danos morais, indicando que houve revista íntima do empregado, que aquele ato é ilícito e que, portanto, merece a reparação. Mas toda a prova colhida nos autos sinaliza que, na realidade, o empregado sofreu foi uma revista de bolsa, de sacola, dos seus pertences ao final do dia. E apenas uma revista visual, sem toque físico, num molde fático, que a jurisprudência do TST faz uma distinção. Só cabe indenização, só caracteriza a revista íntima, quando o empregado é obrigado a tirar a roupa, ou pelo menos parte da roupa, uma nudez total ou parcial, ou nas situações em que haja toque físico, tipo apalpa ali o empregado para ver se ele está levando alguma coisa consigo. Agora, a mera revista visual de bolsas e sacolas, se for feita de forma respeitosa, de forma reservada, sem ser frente do público, sem ser na área externa da empresa, para que qualquer pessoa que passe pela rua perceba a revista, nesse tipo de situação, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma posição consolidada de que não cabe dano moral. Então imagina que a situação era essa, era de revista de bolsa e sacola, mas o TRT, ao julgar a matéria, disse que está aprovado nos autos que houve revista íntima.
Então não adianta o advogado da empresa entrar com recurso de revista dizendo que o reclamante sofreu uma mera inspeção visual de seus pertences. Nesse caso, precisa entrar com embargos de declaração dizendo, olha, precisa que o TRT explicite quais foram as condições dessa revista íntima. Em especial, indique se houve exposição da nudez total ou parcial do empregado e se houve toque físico por parte do inspetor, de quem fazia ali a revista. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, ele vai explicitar esse contexto fático e, com isso, o TST terá condições de reformar a decisão, agora sem a premissa fática, sem chance. O advogado pode, então, entrar com recurso de revista, nesse exemplo que a gente deu, dizendo que não está caracterizada a revista íntima. Ele pode, inclusive, alegar divergência jurisprudencial, porque, nesse caso, ele vai ter decisões de diversos TRTs ou mesmo da SDI, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que naquela moldura fática não cabe condenação de empresa e indenização por danos morais. Então esse é o primeiro ponto relevante aqui do recurso de revista, é que tem que ter o pré-questionamento e as premissas fáticas estarem bem assentadas, porque elas não podem ser revisadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Vou dar um outro exemplo dessa situação. É importante a gente lembrar que pela súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho, o TST não pode reexaminar fatos e provas no recurso de revista. Por isso, o tribunal parte das premissas fáticas fixadas no acórdão regional. Então, vou dar um exemplo que ocorreu recentemente. O Tribunal Regional do Trabalho julgou a seguinte questão. Era uma empresa que uma vez por semana fazia uma reunião com os vendedores e o supervisor de vendas xingava a equipe inteira. Falou, oh, vocês são um bando disso, aquilo. Usava palavrões, palavras de baixo calão, xingamentos, grosserias sem fim. O tribunal deferiu o pedido de indenização por danos morais de um trabalhador que provou que ele estava nessas reuniões, que ele estava na equipe de vendas, que sofria com essa atitude violenta por parte do supervisor. Mas o TRT disse que não tinha o dano moral, porque para ter o dano moral precisava que o chefe se dirigisse especificamente àquele empregado e não para a turma, trabalho para a equipe como um todo. Então, o advogado do reclamante entrou com recurso de revista e no TST ele ganhou. A turma entendeu que não precisava reexaminar fatos e provas. Os fatos estavam assentados pelo regional e concluiu que essa violência verbal, essas grosserias, xingamentos por parte do superior hierárquico, ainda que dirigidas de forma indistinta à equipe, configuram dano moral. Então, num caso dessa natureza, não há reexame de fatos e provas. O que o TST faz é meramente um reenquadramento jurídico daqueles fatos colhidos pelo Tribunal Regional do Trabalho. E seria importante também a gente trazer aqui com vocês a possibilidade de revisão do valor da indenização por danos morais no âmbito do TST. Primeira dica, anotem aí. Não tem chance o advogado entrar com recurso de revista arguindo divergência jurisprudencial, porque é praticamente impossível, já que a gente sabe que pelo artigo 223G da CLT, são diversos fatores que eu tenho que examinar na hora de liquidar o dano moral, inclusive a condição da vítima e do ofensor. Então é praticamente impossível eu encontrar dois julgados, dois processos em que os reclamantes estejam absolutamente em situações idênticas. Então, seja o empregado, seja o empregador que quiser discutir o valor da condenação a título de danos morais, ele deverá invocar em especial o artigo 5º da Constituição, incisos 5 e 10. Seria então um recurso de revista por violação direta à Constituição Federal. Aqui é interessante até porque é um caso em que a jurisprudência do TST é bem diferente do Supremo. O Supremo, quando enfrentou essa questão de valoração do dano moral, no tema 655 da tabela de repercussão geral,
o STF negou a repercussão geral. Diz que os critérios de indenização por dano moral não estão na Constituição Federal e por isso não cabe recurso extraordinário para querer discutir valor de dano moral no Supremo Tribunal Federal. Mas o TST aceita o recurso de revista com base no artigo 5º, incisos 5 e 10, desde que sejam casos extremos, ou porque a condenação foi excessiva, e aí acolhe-se a violação direta e literal da Constituição para reduzir a condenação para um patamar razoável, ou então é de uma situação de um dano com uma certa gravidade e que recebeu um arbitramento de indenização ínfimo por parte do TRT. Então o TST, nesse caso, entenderia que o arbitramento foi desproporcional ao dano e acolheria o recurso, acolheria a alegação de violação literal da Constituição para fins de majorar o valor da condenação. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui no nosso programa Prática Trabalhista com o professor Fabiano Coelho e sugiro aqui que vocês comentem aí embaixo que tipo de assunto vocês querem que eu traga aqui nos próximos episódios. Assinem o canal, marquem o sininho aí do YouTube para que vocês sejam avisados dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima, pessoal!